Nesta aula, vamos fazer uma revisão das dízimas periódicas a partir da resolução de algumas questões. Primeira questão, a dízima periódica 0,777 reticências é igual a... Então vamos à resolução. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual dessas frações dá origem a essa dízima periódica. Ou, em outras palavras, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? Como eu tenho a dízima periódica simples, simples por quê? Porque após a vírgula eu já tenho o período. Para encontrar a geratriz de uma dízima periódica simples, é bem tranquilo. Basicamente, quem é o numerador da fração geratriz é o período. O período corresponde ao algarismo ou grupos de algarismos que estão se repetindo. Quem está se repetindo aqui no caso? O algarismo 7. Então, o numerador da geratriz dessa dízima corresponde ao período, que é o algarismo 7. E o denominador corresponde à quantidade de algarismos 9, correspondente à quantidade de algarismos que tem o período. O período é o número 7. Ou seja, só tem um algarismo, que é o próprio 7. Então, o denominador só tem um 9. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica corresponde à fração 7 nonos. Segunda questão, a fração geratriz da dízima periódica 2,444 reticências é... Então, vamos lá. Então, agora eu tenho uma quantidade inteira, tá ok? Seguido aqui da nossa dízima periódica. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar essas quantidades. Eu tenho 2 inteiros e eu tenho essa dízima aqui, que é uma dízima periódica simples. Por que simples? Após a vírgula já vem aqui o período. O que é o período? É aquele algarismo que está se repetindo. No caso, o 4. Então vamos lá, eu tenho 2 inteiros e eu tenho ainda essa dízima aqui. O que é que a regra diz? Como é que a gente encontra a geratriz de uma dízima periódica simples? O numerador da geratriz corresponde ao período, ou seja, 4. Não é esse o algarismo que está se repetindo? E o denominador corresponde à quantidade de algarismo 9, correspondente à quantidade de algarismos do período. O período aí é 4. Ou seja, só tem um algarismo. Então, o denominador só vai ter o 9. Então, eu representei o número que eu tinha inicialmente, 2,444 reticências, como um número misto. Então, agora, basta eu transformar esse número misto numa fração imprópria. Como é que eu faço isso? 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Então, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? 22 nonos. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Sim, Marivaldo, mas eu não lembro muito bem essa transformação de um número misto numa fração imprópria. Não tem problema. Basta lembrar o seguinte. Quem é o divisor aí? Quem é que está dividindo? O 9. A parte inteira é o quociente. E o numerador da fração corresponde ao resto. O que é que você precisa saber? Você precisa saber quem é o numerador da fração. Ou seja, quem é o dividendo. E aí basta lembrar o seguinte, como é que eu posso achar o dividendo? 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. Ou seja, o dividendo é igual a 22. Ou seja, 22 é o numerador da fração imprópria. É só você lembrar o seguinte. Por exemplo, quando você divide 7 por 2, dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Observe, eu tenho o quociente, tenho o divisor, tenho o resto. Como é que eu acho o dividendo? 3 vezes 2, 6. Mais o resto que é 1, 6 mais 1, 7.
É a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu queria saber o dividendo. Então eu fiz 2 vezes 9, 18, mais 4, 22. Terceira questão. A dízima periódica 0,3222 reticências é igual a... Então vamos lá. Eu agora tenho uma dízima periódica composta. Por que composta? Após a vírgula, eu não tenho logo o período. E o que é o período? Quem é que está se repetindo aí? 2, 2, 2. O período corresponde ao algarismo 2. E após a vírgula, não vem logo o período, não vem logo o 2. Tem aqui um 3, que nós chamamos de antiperíodo. Então vamos à regra? A regra me diz o seguinte: o numerador da fração geratriz corresponde ao antiperíodo, que é o algarismo 3, mais um período, que corresponde ao algarismo 2, que é quem está se repetindo, menos o antiperíodo, que é o 3, dividido pela quantidade de algarismos, 9, igual à quantidade de algarismo do período. O período é 2, só tem um algarismo. Então, eu só vou ter 9. Seguido da quantidade de zeros correspondente à quantidade de algarismos do antiperíodo. Mas o antiperíodo é o 3. 3 só tem um algarismo. Então, só vou ter aqui um zero. Então, agora finalizar a conta. 32 menos 3, eu vou ficar com 29. 90 avos. Então, a fração geratriz dessa dízima corresponde a 29,90 avos. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Quarta questão. A dízima periódica 5,222 reticências é igual a... Então, vamos lá. Primeiro passo. Vou separar aqui. Eu tenho 5 inteiros e tenho aqui essa dízima periódica simples. Simples por quê? Porque após a vírgula, eu já tenho o período aqui, já tenho o 2 que está se repetindo. Então, eu tenho 5 inteiros e vou encontrar a geratriz dessa dízima periódica. O que é que a regra diz? Se uma dízima periódica simples, o numerador corresponde ao período e o denominador corresponde à quantidade de 9, correspondente à quantidade de algarismos do período. O período é 2, só tem um algarismo. Então, eu só vou ter aqui um algarismo 9. Então, a geratriz da dízima 0,2222 reticências corresponde a 2 nonos. Então, agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um número misto. Como é que eu transformo numa fração imprópria? Vamos lá. 9 vezes 5, 45, mais 2, 47. Então, corresponde a 47 nonos. Essa é a fração geratriz da dízima 5,222 reticências. Ou seja, a resposta correta corresponde à letra C. Quinta questão. A fração geratriz da dízima periódica 2,5444 reticências é... Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a quantidade inteira. Vamos separar? E após eu tenho essa dízima periódica aqui. Observe, a parte inteira é 2 e eu tenho a dízima periódica composta. Composta por quê? Porque após a vírgula eu não tenho logo o período, que é o 4. Eu tenho aqui o algarismo 5, que nós chamamos de antiperíodo. Quando após a vírgula vem logo o período, eu tenho uma dízima periódica simples. Quando após a vírgula a gente tem um algarismo que ainda não é o período, nós temos uma dízima periódica composta. E qual é a regra? A regra diz o seguinte: o numerador da fração geratriz vai ser o antiperíodo, que é o 5, acompanhado de um período, que é o 4. Menos o antiperíodo, que é o antiperíodo, o 5, dividido pela quantidade de 9,
correspondente à quantidade de algarismos do período, o período é 4, só tem um algarismo, então eu só tenho 9. Seguido da quantidade de zero, correspondente à quantidade de algarismos do anteperíodo. O anteperíodo é 5, só tem um algarismo, o 5. Então eu só tenho um zero. Continuando nossa conta, eu vou ficar com 2 inteiros, 54 menos 5, 49, 90 avos. Ou seja, eu transformei o número que eu tinha anteriormente em um número misto. Como é que eu encontro agora a fração imprópria correspondente a esse número misto? Simples. 90 vezes 2, 180. 180 mais 49, vamos fazer a conta, 9, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, 229. Ou seja, o número 2 inteiros e 49, 90 avos é o mesmo que 229, 90 avos. Ou seja, a resposta correta é a letra B. A fração geratriz da dízima 2,5444 reticências corresponde a 229, 90 avos. Sexta questão. Renato dividiu dois números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,454545 reticências. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora teria sido... Então vamos lá. Renato pegou dois números e fez a divisão na calculadora, encontrando esta dízima periódica aqui. Dá para a gente descobrir quais foram os números que Renato dividiu? Dá. Ou seja, basta encontrar a geratriz dessa dízima periódica, que é uma dízima periódica simples. Por que simples? Após a vírgula, você já tem imediatamente aqui o período. 0,45, 45, 45. Como é uma dízima periódica simples, eu já sei que o numerador da fração geratriz corresponde ao período, 45. E eu já sei também o seguinte, o período tem quantos algarismos? 2, o 4 e o 5. Então, o denominador da fração geratriz vai ter duas vezes o algarismo 9. Acabei de encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que deu origem a esta dízima periódica. Agora, 45 é divisível por 3. 99 também é divisível por 3. Ou seja, sempre que der para a gente simplificar a fração, a gente vai simplificar. Então vamos lá, 45 dividido por 3 dá 15. 99 dividido por 3 é igual a 33. Mas 15 ainda é divisível por 3. E 33 também. Então vamos, 15 dividido por 3 é igual a 5. 33 dividido por 3 é igual a 11. Agora eu não tenho mais nenhum número diferente de 1 que seja divisor do número 5 e divisor do número 11. Ou seja, eu não tenho mais como simplificar essa fração. Então eu digo que eu tenho uma fração irredutível. Marivaldo, 5 onzeavos representa a mesma quantidade que 45 99 avos? Claro, uma vez que são frações equivalentes. Mas sempre nas nossas respostas, a gente vai buscar escrever a fração numa forma irredutível. Sempre que for possível simplificar a fração, a gente vai simplificar. Ou seja, eu já sei o que Renato fez. Para encontrar 0,45, 45, 45 reticências, ele pegou 5 e dividiu por 11. Ou pegou 15 e dividiu por 33. Ou pegou 45 e dividiu por 99. Todas essas frações são equivalentes. Porém, é mais simples para mim trabalhar com números menores. Ou seja, trabalhar com uma fração irredutível. Então, o que é que ele quer saber?
Ó, Renato dividiu 5 por 11 e encontrou essa dízima periódica simples. O que ele está perguntando é, se Renato fizesse o inverso, pegasse o maior dos números, ou seja, 11, e dividisse pelo menor, qual seria o resultado obtido por Renato? Vamos fazer a conta? 11 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Quero continuar a conta. Coloco 0 aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Ou seja, Renato encontraria 2,2. Ou seja, 2 inteiros e 2 décimos. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra D. Agora, cabe aqui uma observação. No início eu disse que daria para encontrar os números que Renato dividiu. Está correto? Não. Por quê? Porque na realidade eu tenho infinitas frações equivalentes. Se eu pegar 15 e dividir por 33, eu também vou achar o mesmo número. Porque são duas frações equivalentes. Então, na realidade, eu não tenho como encontrar os números que Renato dividiu para encontrar essa dízima periódica.